Aqui ao vivo de novo. Pessoal, acho que o Instagram deu uma queda de sinal e aí nós caímos aqui, caiu o nosso sinal aqui do Instagram. Nossa internet está ok, tá? Nós estamos ao vivo aqui novamente, entramos de novo. Estamos aqui com o Marcelo, legal. Estamos aqui hoje vamos ter a nossa convidada especial, Evanuse Oliveira. Nós vamos falar sobre, ela é Executive Coach, vamos falar sobre o negócio de sucesso em 2020. Estamos nessa semana com esse tema, negócio de sucesso em 2020. A gente estava aqui ao vivo, estava chamando ela aqui para a live com a gente, e caiu. Agora apareceu aqui, acredito que vai alguma queda na internet. É comum acontecer isso, né, pessoal? Na internet, na segunda-feira, com o professor Eric também teve uns Tudo bem? entraves. Noite, muito legal. Que bom, deu certo. Isso para mim é novidade. Tô aprendendo fazendo, tá? Oh, tudo bem. Com o professor Eric na segunda-feira deu alguns entraves também, não sei se é esse tempo de chuva, né? Que às vezes as internets estão um pouco instáveis, mas que bom que deu certo aqui. Pessoal, essa é Evanuse, ela é Executive Coach, né? A gente já se conhece há um tempo aí, aprendi muito com ela, um trabalho que fizemos juntas. E ela é coach aí já há 15 anos, né, Evanuse? Isso, tudo bem, gente? Como vocês estão? Para mim é uma alegria estar nessa primeira experiência que é ao vivo com a Thalita. Só ela mesma para fazer essas coisas, tá bom? Isso mesmo, eu atuo há alguns anos já como executive coach e tenho algumas experiências para a gente conversar. Ok, você pode comentar um pouco assim, os locais onde você já trabalhou e o que é o Executive Coach, né? Para quem não sabe ainda. Tá bom. O Executive Coach, ele prepara profissionais dentro do mercado empresarial, né? Então, são gerentes de vendas, trabalho muito em clínicas médicas, tenho clínicas de cardiologia, clínicas de odontologia, supermercados. Então, eu preparo o executivo para lidar com equipes, lidar com pressão, lidar com resultados. Muitas vezes o resultado não aparece porque o executivo ele não tem as competências necessárias, né? Atualmente eu estou com um grande executivo de lojas de varejo aqui de Brasília, justamente trabalhando competências comerciais, né? Relacionamentos com seus funcionários. Esse executivo especificamente tem mais de 200 funcionários. Então trabalhamos essas competências para que por meio da equipe dele, ele tenha resultados que a empresa deseja, né? Que o mercado precisa, enfim. Muito legal. Nós estamos com um grupo, Evanusia, no WhatsApp, conversando sobre esse tema, sobre um negócio próspero, né? O que um negócio precisa para ser próspero. E aí estamos com uma sequência de lives essa semana. Fizemos a live na segunda-feira sobre travas técnicas que impedem o seu negócio de prosperar. E aí, com o Uhum. professor Eric David, que é especialista em gestão de projetos, ele falou um pouco sobre plano de negócio, pesquisa de mercado, né? A gente falou sobre essa cultura do brasileiro, de começar algo sem planejamento, né? De não ter planejamentos, ter uma ideia e simplesmente implementar, e de repente ele pode perder muito dinheiro, assim, né? Ou ter um desgaste, É. frustração. E é uma falta da nossa cultura, né? De estudar tudo, administração financeira, nós não estamos para nós, quem dirá para a empresa, né? Verdade. E não temos essa educação de planejamento, de empreendedorismo, então a gente acaba entrando, nós brasileiros acabamos entrando nisso, na maioria das vezes, de uma forma muito amadora. É verdade. O que você reconhece, assim, na sua experiência, né, toda que você teve, como as travas emocionais de um CEO de um negócio, né, um diretor de um negócio, um gestor de um negócio? O que você entende como as travas emocionais que mais derrubam, né, ele como CEO e o próprio negócio, consequentemente? É. Eu vou voltar um pouquinho no que você falou, na questão do empreender, que eu acho importante falar um pouco disso para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando nós estamos na universidade, na pós-graduação ou no mestrado,
as pessoas nos capacitam e falam o tempo todo de fazer currículo, procurar emprego. Já perceberam isso? Fazer currículo, procurar emprego. Então, nós temos um medo de empreender, nós não somos preparados para isso. E o tempo todo a gente ouve os empresários falarem que as taxas tributárias são muito altas, impostos no nosso país são muito altos. E é verdade, são coisas pelas quais nós não estamos preparados para isso. E uma das grandes travas emocionais que nós temos, acredite, gente, trabalho com empresas há muitos anos. O maior problema que as pessoas enfrentam dentro das empresas não acontecem dentro das empresas. Muitas vezes acontecem na vida pessoal. Coisas que desde que nós somos pequenininhos, crianças mesmos, crianças que nós trazemos conosco e que elas vão refletir dentro do ambiente de trabalho. Como, por exemplo, fazer um grande investimento, tomar uma grande decisão. Parece não ter nada a ver, mas está diretamente relacionado com a nossa criação, com a nossa infância, com os medos que nós tínhamos lá atrás. E quando nós entramos dentro do ambiente organizacional, esses medos estão diretamente ligados conosco. E a Thalita falou e falou muito bem. Nós não planejamos, nós não nos preparamos, nós vamos com a cara e com a coragem, e aí tem um problema, tem uma dificuldade, e nós estabelecemos uma verdade. Isso não é para mim, eu não consigo, não dá certo, né? Só que muitas vezes é para você sim, é para mim, é para nós, só que nós não nos planejamos de maneira adequada. Aí dá errado, nós estabelecemos a verdade. Isso não funciona. Será que não funciona? Ou é a falta de um planejamento adequado, né? É verdade. E é interessante isso, eu falo isso também muito para os meus clientes, né? As nossas principais travas são emocionais e vêm de muito tempo, né? Vêm muito antigas. Eu sei disso na minha vida pessoal, quando eu percebi que as minhas principais travas eram, né, com a minha família, na minha infância, e sempre quando vem alguma trava nova e eu percebo, eu assim, faço aquela recapitulação, porque eu sei que pode vir de lá também, ou às vezes vem de uma consequência, né? Justamente o que você falou agora. Aí a gente vem com algumas travas e implementa as coisas de qualquer maneira, e aí vem uma situação e a gente acredita uma conclusão que nossa mente tira a partir daquilo. Ah, eu não consigo, eu não sou tão bom assim, né? Não é meu talento, não é para mim. Tive clientes. Primeiro é fundamental nós entender. Oi. Ok, voltou aqui. É importante a gente entender as nossas emoções como fenômenos neurológicos. Então, lá atrás, quando eu tinha 10, 15, né, anos, eu ainda era bem jovem, eu tive uma ousadia de fazer alguma coisa. Só que para aquela idade é algo muito grande. Porém, isso pode não ter dado um bom resultado, alguém me criticou, alguém falou de um comentário que aquilo me bloqueou. Então, às vezes eu estou hoje dentro de uma organização, tomando decisões importantes, participando de planejamentos estratégicos, ações. Quando eu menos imagino, vem esse bloqueio. Mas por quê? Por causa de um gatilho neurológico que já está lá na minha infância. Nós chamamos isso de vícios emocionais. Então, nós não percebemos, mas nós vamos trazendo isso tudo conosco. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente se curar, para que a gente efetivamente consiga ser mais assertivos nas nossas decisões. Como a Thalita está usando, destravar, né? Eu tenho essas travas, então eu destravo essas emoções negativas quando eu tomo consciência delas, né? Então, você falou uma trava aí, né? Falou do medo. Você pode dar exemplo para a gente de algumas situações, assim, onde o empreendedor, né, a pessoa que tem um negócio, está abrindo um negócio, o medo pode, por exemplo, travá-la. Por exemplo, tem gente que tem medo de conduzir reuniões. Vai num grande fornecedor, está abrindo uma grande empresa e que tem medo de visitar um cliente, tem medo de participar de uma negociação. Tem pessoas que são extremamente ousadas, extremamente capacitadas, mas elas se veem como tímidas. Se ela se vê como tímida, ela não consegue colocar para fora todo o potencial que ela tem. O que é a timidez? Nada mais do que medo das pessoas criticarem. Então, ela não consegue ir além
né, com todo o potencial, com toda a competência que ela tem, porque ela tem medo do julgamento do outro, né? Então a gente tem o medo da crítica, o medo de fazer um grande investimento e perder dinheiro. Às vezes esse empreendedor já está vindo do histórico de uma família, de pessoas que já perderam, né? Fizeram investimento e perderam. Então, essa pessoa precisa de avaliar as estratégias que foram utilizadas, até para ela mudar a crença dela, né? Você está aí usando o nome de travas, mudar o nome dessas travas, né? Desses bloqueios. Olá, voltou. Travou um pouquinho, voltou. Ok. É, eu confesso, por exemplo, uma trava minha. Quando eu estou sendo observada, eu tenho que fazer algo, eu estou sendo avaliada, observada ali presencialmente. Nossa, isso eu posso saber fazer algo muito bem, mas se eu sei que eu estou sendo observada para ser avaliada, nossa, parece que some aquilo que eu sabia, a voz treme, e é uma coisa que eu preciso ainda hoje, já trabalhei um pouco isso, mas preciso trabalhar um pouco mais. Talvez o medo de julgamento, né? E aí uma Uhum. pessoa que, dependendo da empresa que ela tiver, ela vai ter que lidar com pessoas, com público, né? Vai ter que lidar, às vezes, Imagina com um gerente avaliações. comercial. Ele vai ter que fazer apresentações. Às vezes, numa roda de negócios com 4 ou 5 pessoas. E essa trava da timidez, ela realmente é algo que pode impedir essa pessoa de ter bons resultados. Vai impedi-lo de colocar o grande potencial que ele tem. Ele tem grandes competências, conhece o produto, conhece o mercado, mas ele não consegue externalizar isso. Olha que barreira, né? Uhum, claro. Ivanu, você pode ter também uma trava do medo nessa questão. Algumas pessoas elas têm um medo bastante exacerbado na própria personalidade, né? Assim, é uma personalidade mais que tem o pé mais atrás com tudo. Eu tive uma cliente que ela queria abrir um negócio, mas ela assim, ela não confiava em ninguém. Ela não, e ela precisava de parcerias, mas ela assim, realmente ela ficou extremamente, ela não confiava em nada, assim, ela olhava tantos riscos, riscos, riscos e as dificuldades, e ela suava, a mão dela suava de falar no negócio, de tanto que ela Uhum. tinha Aham. medo de correr riscos, tudo tinha que Medo. ser muito certo. É. Se a gente for analisar isso, se nós conversarmos com essa pessoa que você está falando, nós vamos identificar que talvez, provavelmente, a mãe dela, durante muito tempo, falava: minha filha, não confia em qualquer pessoa. Né? Ou o pai, ou alguém que tinha uma importância muito grande na vida. Minha filha não anda com qualquer pessoa que a gente não pode confiar. Minha filha. Então, essas coisas a gente traz conosco, né? Olha o quanto isso nos atrapalha de ter sucesso e ter a prosperidade na nossa vida, né? Com certeza. O arquiteto Aqui para Rafael mim está aqui travou. Eu nem sei se eu perguntando. tô falando junto com você. Não, destravou? Oi, oi, destravou? Tá travada a sua imagem. Ah, mas tá me ouvindo A direitinho? sua Aqui eu tô imagem te tá vendo e tô te travada. ouvindo. O arquiteto Rafael vai destravar agorinha. O arquiteto Rafael perguntou aqui pra gente como destravar essas crenças. Eu não tô ouvindo nada do que você tá falando, Thalita. Travou. Travou? Eu vou te chamar novamente. Pessoal, nós vamos responder as perguntas aqui. Só um minutinho que eu vou chamar a Evanúzia novamente aqui para entrar com a gente, tá? Caiu um pouquinho aqui, tô tentando convidá-la. Isso, agora sim. Vou chamar a Ivanuse aqui novamente, pessoal, para a gente responder as perguntas. Eu ouvi a mensagem aqui do Pedro Aí, falando. Aí, ok. Que às vezes trava mesmo o Instagram, ele anda um pouco instável. O arquiteto não tá Rafael dando para eu te Silva. ouvir nada.
Não? Tá Não ouvindo? consigo te ouvir. Ouço como se tivesse. Não dá, não tá nítido. Não sei as pessoas, mas eu não tô conseguindo te ouvir com nitidez. Ah, deve ser a internet. Pior que aqui tá tudo ok. A internet tá ok. Ainda não consegue me ouvir? Pessoal, vou chamar novamente aqui a Evanúzia. O pessoal aqui tá ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estavam ouvindo a Evanúzia também? Eu acho que talvez a internet dela lá também, né? Não sei. Vou chamá-la novamente aqui para a gente poder ver se funciona. Vamos lá, para a gente terminar o assunto aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu vou chamar a Evanúzia novamente para entrar aqui com a gente. Aí, apareceu aqui, ok. Vai dar tudo certo agora. Isso. Ok, ok. Tá ouvindo? Aí, deu certo. Tá ouvindo agora direitinho? Aham. Ai, que bom. Ó, o pessoal aqui perguntou como faz para destravar essas crenças. Conseguindo ouvir direitinho? Conseguindo me ver? Não tô conseguindo. Agora viu. Ok, tudo certo? Talvez a minha internet é do telefone 4G. Não sei o que tá acontecendo. É, você está conseguindo me ouvir? Acho que ela não está conseguindo me ouvir. Oi, oi. Alô? Oi, tá ouvindo Oi? direitinho? Eu tô te ouvindo, tô te vendo. Oi? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A sua imagem não tá chegando legal aqui pra mim. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo direitinho? Muito mal. Ah, Aqui não é ok. internet de modem. Alguém escreveu, pede para reiniciar o modem. É a internet da É, Vivo no celular mesmo. Oi, Não sei Kleber. A por que gente que está tá ruim. falando Vou mudar de sobre. lugar na casa. Quem sabe, né? Talvez, pode ser o lugar. Mudar de lugar na sala. Às vezes fica bom. Pode ser. E Eu agora? acho que. Oi, tá ouvindo direitinho? Nós estamos falando sobre as travas emocionais, pessoal. As travas emocionais que impedem a prosperidade do negócio. A Evanúzia é executive coach, né? Há 15 anos, aí trabalhou em grandes empresas, ajudando CEOs, gerentes, gestores. A gente está com um pouquinho de dificuldade aqui na transmissão. Eu acredito que a internet está com algum problema. Evanúzia, consegue me ouvir? Não, a minha internet está tranquila, tá ok. A internet dela que não está conseguindo. Eu vou retirar novamente aqui, até porque eu estou ouvindo ela, tudo, ela que não está conseguindo me ouvir. Mas eu vou chamar ela aqui novamente. Vamos ver se vai dar certo agora. Estamos tentando aqui. Pronto. Conseguindo ouvir ou ver direitinho? A hora que eu entro, a sua fala fica ruim.
Mas você consegue ouvir ou não consegue ouvir? Agora eu estou conseguindo. Ai, que bom. É, talvez seja o local mesmo. A minha aqui tá tudo tranquilo. Talvez É, seja. Eu tô te ouvindo e tô sempre te vendo. Então, tá. talvez Então seja vamos seguir a aqui onde nós internet. paramos. Isso. O pessoal perguntou aí como destravar, né? Porque a gente estava falando das travas emocionais e como fazer para destravar. Pergunta boa, né? Pergunta inteligente essa. Nós só mudamos o comportamento de uma pessoa quando nós questionamos essa crença que ela tem. Não é? Então, nós precisamos de questionar. Você com você mesmo é possível, mas você precisa de conhecer algumas técnicas. Então, quando eu atuo como coach de um executivo ou life coach mesmo, a grande mudança do comportamento está justamente no questionar, no contestar essa crença dessa pessoa. Então, eu preciso de questionar onde saiu essa timidez, qual foi o momento que ela já conseguiu, em algum momento na vida dela ela falou em público, ou ela já teve algum espírito de ousadia. Então, nós destravamos essas crenças questionando essa pessoa. E a princípio é bem desconfortável, viu? A pessoa se sente realmente muito desconfortável. Porque você questiona uma trava, você destrava e ela traz outra. E aí você destrava e ela traz outra. Então isso é muito cansativo para quem está no processo e até para quem aplica o processo mesmo, né? Então é questionando a pessoa. Isso. E também a gente pode aprender a se questionar, né? Será que aquilo que eu estou dizendo para mim mesmo é Faz verdadeiro, sentido, né? né? Faz sentido? Por É, que o fulano consegue que eu não consigo? Vamos falar do falar em público mesmo. Para eu falar em público, para eu fazer alguma apresentação, o que, que eu preciso? Eu preciso de ter conteúdo e preciso de ter pessoas que me ouçam. Então, se eu tenho esses dois recursos, qual que é a dificuldade para falar em público? Então, eu preciso ter esse tipo de questionamento. sim. Passar a questionar as próprias crenças, né? É. Em todos, isso mesmo. Mas Evanuzi, eu quais outros? mesma me questionar não é muito fácil. Porque Não. nós respondemos aquilo que é conveniente para nós. Porque tem a questão da autossabotagem no processo, né? Por isso que ter um profissional é tão importante, né? Porque um É, profissional exatamente. consegue, às vezes, até perceber em qual direção você está tomando, até mesmo de uma autossabotagem, e você não vai ter essa percepção naquele momento. Isso mesmo. Evanuzi, quais outros sentimentos ou comportamentos que são engatilhados por alguma emoção que você percebe que derruba muito também a pessoa que está empreendendo? Então, os sentimentos, eles são gatilhos neurológicos, né? Então, eu posso ir para exceder ou eu posso faltar. Tudo que está nas duas extremidades são ruins. A mesma emoção que é em excesso, eu posso ter a mesma emoção faltando. Então, por isso que chama-se equilíbrio emocional. Tudo na nossa vida precisa de ter o equilíbrio. Se uma pessoa comer muito, ela vai passar mal. Se ela não comer nada, ela também vai passar mal, porque faltou o desequilíbrio, né? Então, qualquer tipo de emoção a qual nós citarmos agora, todas elas, em excesso é ruim, em falta também é ruim. Eu preciso de ter o equilíbrio. Isso. Você pode citar alguns comportamentos que você vê que é mais comum, que acabam. Alguns que você consiga lembrar nesse momento, que talvez as pessoas que estão assistindo elas possam se identificar, né? É. Na grande maioria das vezes, nós temos, é bem comum a gente ver a falta do controle emocional. Porque nós nos controlarmos emocionalmente não é algo muito fácil. Porque existe uma fúria dentro de todos nós, né? Existe uma ira dentro de todos nós. Então, nós precisamos de exercer isso o tempo todo. Então, isso faz com que eu tome uma decisão errada, na hora errada. Isso faz com que eu fale com uma pessoa de uma maneira errada e que pode tirar de mim uma oportunidade. Só que naquele momento isso me causa uma cegueira, né? Isso me causa uma perturbação que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. Então, o que é mais comum a gente perceber é o descontrole emocional mesmo. Tem gente que chora, tem gente que grita, né? Tem gente que sai batendo porta, tem gente que decide errado sobre pressão. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, né?
E isso pode atrapalhar nas negociações ou nas próprias relações com funcionários, né? Com sócios, entre sócios, etc. E como isso atrapalha? Você, que tipo de livro você indicaria para que as pessoas que estão empreendendo possam ler, por exemplo? Ou, acredito que uma literatura seria uma coisa legal para indicar, que ela consiga ter avanço nessa área, assim, emocional e como empreendedor. Entendi. Tem um livro que ele é bem conhecido já, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele é a base mesmo para esse desenvolvimento. E o próprio Daniel Goleman, ele nos apresenta um outro livro que chama Foco. Então, são dois livros interessantes. Um, ele me orienta como desenvolver a inteligência emocional. E o outro, ele fala da importância de ter foco, né? Em que eu estou focando, o que, que está tirando o meu foco. Então, e às vezes coisas simples tiram o nosso foco. Sim. O que você indicaria como ideal para um empreendedor que sabe que não tem esse equilíbrio emocional para tomar as decisões que ele precisa tomar agora? O que você indicaria para que ele buscasse assim como ajuda para conseguir lidar com as decisões que ele tem que tomar mediante também as emoções que ele tem? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tenho passado interessante. Um cliente que eu estou atendendo, ele se dizia tímido, fechado, retraído, né? E nós estamos na quarta sessão. Se eu contar para vocês a quantidade de coisa que ele já fez, nem eu mesma consigo acreditar, né? Então, o que eu indicaria? Processo de coach, acompanhamento de um profissional. O processo de coach, ele desenvolve competências, ele indica livros. Tem um filme que é muito legal, que eu recomendo para vocês, Fome de Poder. Não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram. Ele tem muitas coisas positivas, mas ele também tem muitas coisas negativas. Mas ambas essas coisas que aparecem nos fazem refletir muito a respeito do comportamento empreendedor. Então, eu indico que se a pessoa puder fazer coach, seria extraordinário. Agora, uma pessoa que trabalha como coach, que vive disso, recomendar isso, pode até ficar tendencioso, né? E ter alguém, né, um mentor também, às vezes algumas pessoas gostam de ter um mentor ou ter um coach, né, para poder ajudar nesse aspecto. Quando nós atendemos como coach, acaba que em um momento ou outro a gente utiliza da mentoria. Né? Então, a mentoria e o coach, elas estão bem ali juntos. Só não posso me perder em nenhuma técnica ou na outra. Né? Para quem está conduzindo o processo, tem que ter muita clareza quando ele está fazendo mentoria e quando ele está fazendo coach. Né? Então, as duas coisas, elas andam ali bem... Elas se dão bem. Maravilha. A pessoa, nós seres humanos, né, a gente precisa se desenvolver e tudo é uma oportunidade, né, vamos dizer, para a gente poder se desenvolver. Tudo que nós vivemos, vivenciamos. O Roberto está perguntando aqui, quem é coach não destrava, o meu caso. É porque o coach não é coach dele mesmo também, né, Vanus? Ele também precisa de ser acompanhado, muitas vezes. Às vezes nós vemos umas coisas tão desrespeitosas do mercado e a gente tem que ouvir e saber lidar com isso. Por exemplo, eu trabalho como coach de pessoas que têm um patrimônio 5 vezes, 10 vezes maior que o meu. Né? Com pessoas ricas, milionárias, empresários. E aí você pode perguntar, se você é tão boa para ajudá-lo, por que você não fez isso para você mesmo? Olha que ignorância da pessoa, né? Eu tenho conhecimento do comportamento humano, nós temos conhecimento de ferramentas, de estratégia. Então, as pessoas que acreditam que podem ser ajudadas, se sem uma ajuda ele chegou onde ele chegou, imagina se ele tiver uma pessoa questionando as decisões dele, questionando as atitudes dele. Agora, eu aprendo com ele? Com certeza é uma troca, né? As decisões que aquela pessoa toma, as respostas que ela dá, isso me agrega muito valor mesmo. E aí o Roberto perguntou, eu sou coach, o que eu vou fazer? Então, você precisa de procurar uma pessoa para atuar como coach de você. Né? O cardiologista não está impedido de ter problemas cardiológicos. O dentista não está impedido de ter cárie dentária. Por isso que o dentista também vai ao dentista. É verdade.
É verdade. E eu mesmo também ajudando pessoas, eu também sempre estou buscando ajuda. Sempre, sempre, sempre eu estou em algum processo terapêutico, buscando ajuda de várias maneiras, porque eu sei É. que eu preciso. E admitir isso é muito importante, né? Às vezes o empresário está numa situação difícil e ele fica numa posição orgulhosa, né? Com medo de pedir ajuda. A É, o profissão ar... de coach ela é tão interessante, só te cortando um minutinho para eu não Ok. esquecer. Por que que esse mercado ele é tão, ele é para gente cheio de oportunidade? Porque os grandes executivos são profissões muito solitárias. Porque ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem partilhar e está o tempo todo em volta de pessoas. Então, por isso que é um nicho de mercado de grandes oportunidades. Justamente pelo que você está falando. Quando ele externaliza uma dificuldade, às vezes ele tem a sensação de que ele é fraco, de que ele não dá conta, ou até ele não tem essa sensação, mas ele tem medo de que o outro olhe para ele dessa forma. Então, executivos são profissões muito solitárias, eu diria isso para vocês. É verdade. O arquiteto Rafael perguntou aqui quais as possíveis crenças de uma pessoa que não consegue trabalhar sob pressão. Que pergunta boa, né? Na verdade, Rafael, eu não diria que é uma crença. Eu diria que são gatilhos emocionais que estão trazendo aí para você, tá? O trabalho sobre pressão tem muito mais relacionamento com o controle emocional do que efetivamente com crenças. Ah, tá. Então a questão da pressão tem mais a ver com o controle emocional do que com a questão das crenças. Sim, O controle emocional pode ter muito a ver com a personalidade também, né, Vanúzia? sim, exatamente. Algumas personalidades, naturalmente, elas têm um potencial ou até uma defesa maior de ouvir do que de falar, né? De entrar no embate. Aham. E outras personalidades já têm mais facilidade de entrar no embate. A gente pode falar um pouquinho dessas diferenças de perfis, de personalidades? Podemos. Eu vou falar um pouquinho para vocês da metodologia DISC. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo eles conhecem, é uma ferramenta poderosa. E ela traz para a gente 4 tipos de comportamento. Ele não é exatamente um teste de personalidade, ele é um teste de comportamento. Então, ele traz o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Então, nós temos o comunicador e o executor, que são pessoas menos destemidas. E nós temos o analista e o planejador, que são pessoas mais, eu não vou dizer medrosa, mas ele planeja muito, ele analisa muito, ele planeja, analisa, planeja, analisa. E para ele tomar uma decisão, ele fica pensando: será que eu analisei tudo que eu poderia? Será que eu planejei? Então, eu não diria que. Então, o que, que ele pensa? Será que está tudo avaliado, né? Ele tem essa insegurança falando do comportamento. Agora, o executor, com ou sem característica de ir mais pelo relacionamento. Eu não sei não, mas lá eu bato um papo com a Thalita, eu encontro um jeitinho e acaba que dá certo do jeito dele e da forma dele, né? Agora, um analista e um planejador, dificilmente eles vão ter a ousadia de sair para algum projeto sem estar com a planilha debaixo do braço, sem estar com as continhas ali pronta, porque é uma característica desse comportamento, bem como você mesma disse. Sabe uma coisa muito legal, Ivanúzia, que tem acontecido comigo? É um próprio cliente meu do coaching, a minha personalidade é mais executora, e por isso muitas vezes na vida eu fiz muitas coisas atrapalhadas, sem planejar, tomei muitas decisões só por pura emoção e perdi muito por isso, foi um grande aprendizado, avalio muito tudo isso e fui me esforçando para ser mais planejadora. Mas uma coisa muito interessante que eu percebo é a união dos perfis diferentes. Eu tive um É, cliente do coach que ele é extremamente analista, né? Ele tem medo até demais. Então, depois do nosso processo, nós ficamos amigos.
E aí ele começou a me falar de orçamento, de investimento financeiro, e a gente direto sai para conversar. E ele passou, engraçado isso, ele passou a se tornar depois um conselheiro para mim. Porque como ele é Legal. extremamente analista, aí ele, você leu esse contrato direito? Deixa eu ver esse contrato. Aí ele analisa pedacinho por Cada pedacinho, detalhe. faz anotações e fala, olha, isso daqui pode acontecer assim, uma hipótese. Aí ele faz aquele papel de advogado do diabo, né? Uma hipótese pode acontecer. Eu fico assim parada, eu fico impressionada com a capacidade dele de analisar coisas a mente dele fazer supostas situações que a minha não faz, porque a minha é extremamente positiva e às vezes ingênua, né? Então, eu achei muito legal que a minha amizade com ele me melhorou como empreendedora. Sim. Porque aí eu passei Fernando, analisa isso aqui junto comigo, me ajuda. Aí ele traz aquela visão super de analista. Então, uma coisa que eu indico, que talvez seja interessante para as pessoas, é ter esse network, né? Ter ou uma amizade que seja um perfil diferente de você também, ou um sócio, um parceiro de trabalho, um conselheiro. Também interessante isso, porque andar junto com ele me trouxe mais para essa. Aí até umas duas amigas coaches queriam fazer um evento juntas em parceria. E aí eu achei super interessante que eu fiz o papel da chata do negócio, né? Porque elas todas empolgadas, aí elas, nossa, você tá muito chata hoje, que eu falei, gente, a gente tem que fazer um plano de negócios. Aí, gente, a gente tem que fazer um planejamento financeiro. Aí, assim, depois eu falei, nossa, o Fernando me influenciou muito, que não era o meu perfil, né? Ter esse A gente tipo aprende, de né? comportamento. Então, o meu perfil era vamos, empolgado, que negócio assim, típico brasileiro, né? E aí eu acredito que a gente andar com pessoas de perfis diferentes, ou ter parceiros ou sócios, isso colabora para o negócio, né? Para o Sim. empreendedor. E sabe por que que é muito difícil? É importante, é fundamental e é essencial. Mas vai exigir de quem está se dispondo a isso. Imagina só, Thalita, você é planejadora e eu sou executora. Então vai exigir de mim um caminhão de paciência e vai exigir de você um caminhão de paciência. É aí que é o destrave que você está utilizando. É. Porque eu preciso de ter paciência e falar, gente, deixa eu observar, como que a Thalita analisa esse passo a passo. Aí a Thalita vai falar assim, gente, a Evanus, ela é tão rápida, eu analisei, deixa eu ver como é que eu posso aprender para ser mais rápida com ela. Só que muitas vezes nós não temos essa paciência para esperar o tempo do outro, porque aos olhos de quem é executor, o planejador é enrolado demais, é lento demais. E aos olhos do planejador, o executor é rápido demais. Então, por isso que essas duas pessoas, elas têm dificuldade de conviverem. Agora, se vocês observarem, eu quero convidar vocês que estão nos acompanhando, pega uma empresa que você tem como referência e que tem dois sócios. Você vai ver que eles têm perfis completamente diferentes. Porque se eles forem iguais, eles não vão dar certo. Se você pegar um casamento, pega um casal que você tem como referência, você fala, nossa, aquele casal para mim é exemplo. Você vai perceber que eles são completamente diferentes. Um é muito fechado e o outro é muito comunicativo. Assim também é na sociedade da empresa. A sociedade, elas dão certo quando as pessoas são diferentes, quando elas são iguais, porque nós vamos querer as mesmas coisas, nós vamos, enfim, vamos se atropelar, né? E às vezes cometer os mesmos erros, né? É. E você vai ter a mesma competência que eu tenho. E eu preciso, para somar no meu negócio, uma pessoa que não tenha a competência que eu tenho. Não é? Então, e aí que soma o planejador e o analista vai agregar aquilo que eu não tenho. E eu vou agregar ele a parte comunicadora e a parte executora, que é o que ele não tem. E aí a gente completa os 4 perfis essenciais para uma vida próspera. É verdade. Isso é essencial. Eu vejo É. isso hoje com essa minha amizade com esse amigo meu, Fernando, que é extremamente planejador, me fez crescer muito. E justamente a gente se tornou bastante amigo no momento que eu me atrapalhei muito financeiramente. E ele, vou te ajudar. E financeiramente no meu negócio mesmo. E aí Aham. ele
ele começou a me trazer coisas assim simples, né? E uma visão diferente, mais de ponderar, mais de analisar, mais de ir com mais calma, né? Então, assim, foi Bem muito interessante. interessante. É, e a gente tem gente do nosso lado para fazer isso o tempo todo. Por exemplo, teve uma época que o meu perfil executor ele era muito alto. Eu trabalhei em empresas, antes de ter a minha empresa, eu trabalhava em empresas de atacado e varejo muito agressivas, né? Muito executivas essas empresas, muito focado em resultado. E acaba que isso alterou o meu comportamento, o meu jeito de ser, né? Somos bastante produto do meio, né? E aí, quando eu abri minha empresa, eu precisava de desenvolver o lado comunicador, o lado de relacionamento, o que até hoje eu tenho que trabalhar isso. E aí, quando eu me vejo numa situação difícil, meu marido ele é um exemplo para mim desse comunicador. Eu pergunto se ele tivesse no meu lugar, que jeito que ele faria? Se ele tivesse nessa situação, como que ele agiria? Então, pegue uma pessoa para você ter como exemplo, né? Desse novo comportamento que você quer desenvolver. Então, sempre que você estiver numa situação que você não está sabendo, você fala assim: se fosse a Thalita no meu lugar, o que, que ela faria? Né? Que decisão que ela tomaria? Que atitude? E normalmente é um perfil diferente do seu. E aí você começa a se moldar. No começo vai ficar esquisito. Parece que você está copiando, parece que você está perdendo autenticidade, mas à medida que você vai fazendo, logo você se encontra ali e você vai achar o seu jeito de se comportar daquela maneira. Mas no começo tem que copiar mesmo. Maravilha. Evanúzia, muito obrigada por toda a sua participação, todo o conhecimento despendido aí. A gente sabe que 30 minutos é pouco para falar sobre tanta coisa, né? Tanta experiência e casos que a gente poderia falar, mas é Eu um papo gostei da legal. experiência, viu? Obrigada, muito bom, Podemos marcar muito depois de bom. E novo. assim, eu fico impressionada, o professor Eric David, eu encontrei ele lá em Goiânia, é um cara com doutorado iniciado em gestão de projetos, ele é terapeuta holístico hoje, por prazer mesmo, que o trabalho dele mesmo é ser, ele é engenheiro mecatrônico e tudo mais. E com o conhecimento que ele tinha, ele não tinha nem Instagram, não tinha nem rede social, e nós começamos a fazer live juntos. Agora, aí ajudei ele a montar as redes dele, agora ele já faz live com os convidados Que dele. E legal. assim, eu acredito que a gente está precisando de gente com bastante conteúdo. Mas Então agora eu é vou muito contar uma bom. coisa para vocês. A Thalita me destravou agora, tá bom? Quando ela me chamou, eu falei assim, Thalita, eu nunca fiz, porque eu tenho algumas visões, né? Ela falou, vamos, e me ensinou e deu uma dica daqui, daqui. Olha só, aconteceu um destrave. Então, próximas oportunidades, com certeza, eu não vou perder. Obrigada pelo Isso, convite, tá bom? Obrigada a vocês que por estão aí nos nada. acompanhando. Eu que agradeço. Pessoal, quem quiser seguir Evanúzia, o seu Instagram é @evanúzia_oliveira, né? Oliveira, isso mesmo. Ok. Podemos Ok. marcar outras conversas, se o pessoal quiser. Vamos sobre outros temas também. Um abraço. Outro, tchau. Tchau. Pessoal, então aí nós estamos encerrando aqui a nossa live. Olha, eu vou gravar no YouTube essa live, vou compartilhar no nosso grupo Transforme Seu Negócio. É um grupo que a gente começou essa semana. Eu tinha decidido que esse grupo ia durar só uma semana, mas eu decidi que nós vamos deixar ele aí mais tempo, que eu vou estar trazendo mais convidados e a gente vai aprofundar. O grupo começou o relacionamento agora, então a gente vai trabalhar mais um pouco aí essa ideia lá sobre transformar o seu negócio. Então, às vezes a gente acha que o defeito, o problema do seu negócio não está dando certo é a crise do país, mas às vezes é só uma questão simples emocional sua que você precisa resolver, né? E nós somos suspeitos para falar mesmo, mas o coach é um trabalho riquíssimo aí que pode ajudar. Pessoal, um grande abraço. Amanhã nós temos o convidado Guto, tá? Que é coach financeiro. Ele trabalha nessa área, tá? De finanças. É um grande empresário aqui em Brasília e ele vai estar conosco aqui às 19 horas para falar sobre as travas financeiras, né, para um negócio de sucesso, ok? Então, aguardo vocês aqui amanhã às 19 horas com o Guto aí, vai ser sensacional. E quem não assistiu a live de segunda-feira sobre as travas técnicas, pode assistir, tá bom?
Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite. Eu vou abrir o grupo lá para conversar com a galera e a gente trocar um pouquinho de ideias. Quem não estiver no grupo, pede no privado para entrar, tá? No grupo VIP da gente lá, discutindo aí esse tema. Transforme o seu negócio, ok? Um grande abraço, uma noite incrível para nós e até amanhã.